De volta com o Educador em Entrevista. Eu estou aqui na companhia da Branca do Cantinho do Futuro. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Eu que te agradeço. Bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui. Bom, Branca, dentro das atividades aí vocês estão realizando uma ação entre amigos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa ação. Isso. A nossa ação entre amigos acontecerá no dia 9 de novembro, às 8 horas da noite, às 20 horas, né? Lá no Salão Princesa. E nós estaremos assim com prêmios muito bons, Luciano. No primeiro prêmio, na primeira quina, é um fogão de 5 bocas, né? A segunda quina será uma poltrona e a cartela cheia é de R$3.000. Durante todo o evento, né, da nossa ação entre amigas, serão sorteados prêmios muito bons, né, que são feitos nos binguinhos. E esses prêmios são doados carinhosamente pela colaboração do comércio de Batatais, né? Uhum. E é interessante pensar nisso, né? O quanto as pessoas colaboram, né, Branca? Muito, né? O povo de Batatais sempre colaborando e colaborando muito, não só com o Cantinho do Futuro, mas com todas as entidades. Uhum. Para quem quiser colaborar ainda com essa Entre Amigos, tem como? Tem, basta telefonar lá no Cantinho do Futuro, 3761-7655, ou irem até lá, né, comprar a sua cartelinha da Ação Entre Amigos, e essa cartelinha dará direito à cartela cheia, né, e às quinas também. Perfeito. É interessante pensar nisso também, né, o quanto a gente tem essa questão da parceria das pessoas que sempre ajudam e muitas doam e também compram um convite para ir participar, né? Isso, e assim, engraçado, Luciano, que tem pessoas que eles nem vão à ação entre amigos, né? Mas eles falam, não, vamos colaborar porque é para ajudar as crianças, é para ajudar o Cantinho do Futuro. Então, assim, o povo sempre muito amigo, muito colaborador, são parceiros realmente. Miguel, parabenizando pelas ações, sempre admiro o trabalho do Cantinho e fica admirado como as pessoas realmente fazem um trabalho de ponta em prol das crianças aí do Cantinho. O nosso trabalho é bastante dignificante, né? Porque trabalhar com as crianças, né, não é só a questão do ensinar, né? Não é uma escola, mas nós trabalhamos com aprendizagem, né? Que são as oficinas de artes, de música, de artesanato, tem oficina de informática, de leitura, de contação de história, teatro, dança, mas também o amor, o carinho e poder, porque é o que eu falo para os funcionários lá do Cantinho e para os pais nas reuniões que também colaboram com a venda dessa ação entre amigos, né? Que eles precisam ajudar a nossa entidade, o Cantinho do Futuro, porque eles precisam do Cantinho do Futuro para deixar seus filhos em contraturno escolar. E nós, funcionários, precisamos ajudar a nossa entidade para manter o nosso trabalho, né? Uhum. E sem dizer assim, com a ajuda imensa dos comerciantes, dos amigos sócios contribuintes, dos empresários. Sem dúvida. Também, né, Branca, é interessante a gente destacar o número de crianças atendidas e o trabalho que é feito no Cantinho. Nós atendemos até 150 crianças, né? Mas, às vezes entram, saem, então nós estamos atendendo agora, atualmente, uma média de quase acho que 120 crianças, que é dividido no período da manhã e no período da tarde. Uhum. O André aqui também parabenizando, né? Destacando sempre o quanto as crianças também demonstram carinho com as pessoas que colaboram com o Cantinho, né? Diz que já teve experiências de visitar o espaço e ficou impressionado. É verdade, são as crianças assim, são muito amáveis, né? Eles são muito carentes, então a partir do momento que você vai lá, né? Volto a dizer, quantas vezes vocês quiserem ir nos visitar, conhecer a nossa entidade, não precisa marcar dia, não precisa marcar horário, não tem que agendar nada. Vá até lá. Se você não tem nada de material para doar, vá até lá e doe seu amor, seu carinho, uma brincadeira que você faça com as crianças, eles são muito agradecidos realmente.
festinha do Dia das Crianças não pode faltar nessa semana, né, Branca? Não, e assim, não foi, ou melhor, não será o Dia da Criança, né? Está sendo a Semana da Criança e já começamos a receber tantas coisas desde a semana passada. Já tivemos bolos, refrigerantes, né, que foram doados para as crianças. Sábado passado, dia 6 de outubro, no período da manhã até o meio-dia, nós tivemos assim uma linda festa com o grupo Círculo do Bem, né? Eles doaram refrigerantes, guloseimas, lanche, brincadeiras, sorvetes, presentes, brinquedos para as crianças e, acima de tudo isso, o amor e carinho, porque eles não foram oferecer a festa, eles quiseram participar da festa, por isso que foi realizada no sábado, né? E além disto, o pai de uma das pessoas desse Círculo do Bem, deste grupo, ele fez aniversário e pediu assim doações. Então nós ganhamos muito leite para nossas crianças, que nós já não estávamos tendo mais, né? Então Deus não nos desampara em momento nenhum. Além desses bolos refrigerantes, nós tivemos também sorvetes, passeios de trenzinho. Ontem nós fomos no cinema, né? Vai ter pizza ainda, hoje tem crepe. Nós recebemos para esse crepe doações de queijo, né? Nós também tivemos doações de sorvete. Amanhã o posto Nossa Senhora, que é o antigo Bremen, né? Que tem lá nossos parceiros e amigos, a Kelly e o Leonardo, vão oferecer um dia para as crianças no Luma Park, né? Com café da manhã, guloseimas, almoço, sorvetes, brinquedos, né? Refrigerantes. Então, Luciana, assim, agradecer muito a todos que doam, né? A todos que colaboram. Esse mês assim está sendo muito, muito bom, porque é o mês do Dia das Crianças, né? Então são muitos agradecimentos, são muitas doações de cestas básicas, né? O Clube das Acácia também nos forneceram várias caixas de leite. Então, agradecer assim de coração a todos que colaboram e a todos que estão realizando esta festa para a criançada. Sem dúvida. E de fato, né, Branca, destacar isso, né? Sem a parceria não teria festa. Não, sem a parceria realmente não tem como, né? Porque a situação está difícil, né? E está para todo mundo e para as entidades também está muito complicado. Então essa parceria, essas doações, gente, é assim muito gratificante. Sem dúvida. Também pensando na questão da festinha, né? O Kleber aqui, quem ainda quiser doar, como é que deve proceder? Olha, você pode fazer a sua doação entregando somente lá no Cantinho do Futuro. Você pode fazer a sua doação participando junto com as crianças. Você pode ligar, né? 3761-7655 e nós iremos buscar a doação. Vocês fiquem bem à vontade. Perfeito. E tem alguma coisa específica que está precisando? Que você pode destacar? Nós estávamos assim necessitando muito do leite, né? Agora nós estamos necessitando das misturas, né? Que são carnes, né? Que assim pode ser carne moída, frango, sobrecoxa, coxa, linguiça, né? Aquilo que a pessoa puder colaborar também em questão das misturas, estamos precisando sim. Perfeito. Bom, nós vamos a mais um intervalinho, na sequência eu continuo com a Branca falando do Movimento Batatais. Nós voltamos já, não saia daí. Mais uma vez participa também do Movimento Batatais. Isso, mais um ano, né, que também ajuda muito a nossa entidade, né? Dia 25 de novembro, domingo agora, a partir das 7 horas, ali na Gordofia, em frente ao posto Ômega, né? Nós estaremos lá participando das modalidades. Então, se você ainda puder e quiser colaborar com o Cantinho do Futuro, estamos vendendo as camisetas, né? E você comprando uma camiseta do Cantinho do Futuro, você concorrerá a uma bicicleta
parte doada dessa bicicleta pela Bicicletaria Batatais, que será sorteada, nós vamos falar com você ainda na primeira semana de dezembro, né? Então, aquele que puder comprar, colaborar, ou com os funcionários, ou indo diretamente lá no Cantinho do Futuro, nós estaremos na Gordovia dia 11 de manhã, né, 6h30 da manhã estaremos lá vendendo, e no período da tarde também, e tem mais alguns dias das escalas, né? Então, se você puder colaborar com o Cantinho do Futuro, nós seremos muito agradecidos. E lembrando que vocês estarão concorrendo com uma linda bicicleta sorteada aqui na TV Educadora na primeira semana de dezembro. Eu queria dizer assim, o valor da bicicleta, o valor da camiseta é R$60, tá? R$50 vai para as entidades, R$10 ficará para a CE na ajuda de alguns custos, de alguns gastos, né? Somente a modalidade de corrida, quem quiser participar desta modalidade, será feito pelo site www.movimentabatatais.com.br, no valor de R$ 63,50. Esses R$ 3,50 é para pagar a hospedagem do site, né? E os corredores terão chip e número, por isso devem fazer através do site. Agora, se você não fizer a questão do chip, se você não fizer a questão do número e quiser somente participar da corrida sem o chip, sem o número, você pode se inscrever na nossa entidade normalmente, né, ir lá e participar, mas não terá o chip e o número. Perfeito. Mas é fundamental essa ajuda, né, Branca? O quanto as pessoas colaboram e como virou um evento tradicional mesmo e que movimentou os recursos das entidades num período difícil, que é final de ano, que tem 13º, tem custos extras. Isso. Mais uma vez agradecendo, né, a CE e aos comerciantes de Batatais por este evento, né, que muito está ajudando o Cantinho do Futuro e as outras entidades também, né? É aquilo que você falou. Essa parte do dinheiro também para as entidades é muito importante, porque, por exemplo, para nós, chegando agora o final do ano, além de folha de pagamento, além de 13º, de telefone, de luz e outros gastos, materiais das crianças, né? Eventos, por exemplo, como vamos fazer a apresentação de final de ano no teatro, né? Então, sempre tem gastos, né? Então, esse dinheiro é muito bem-vindo e em boa hora. Perfeito. Branca, para quem quiser ter mais informações a respeito do Cantinho, do trabalho desenvolvido, de auxiliar, como é que deve proceder? Olha, basta você telefonar no 3761-7655 ou ir até a nossa entidade, Cantinho do Futuro, Rua Goiás, 363, conversar conosco e dizer aquele o teu projeto, o que você pode doar para as crianças, doar para a nossa entidade com algum tipo de trabalho, ou com abraço, ou com amor, com carinho, ou com outras doações que você puder. Quando se pensa, né, na questão específica aí de pensar nesse trabalho, nessa colaboração, também é o destaque de visitar e conhecer a entidade, né, Branca? Claro. É uma coisa que a gente sempre fala. Visitar a nossa entidade, conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas crianças, ver de perto como são tratados, o que nós realizamos lá, né? Por isso, estamos assim sempre muito abertos a quem quiser conhecer o Cantinho do Futuro, nossa entidade, nossas crianças e nossos trabalhos. Perfeito. Branca, eu agradeço a participação e o programa está sempre à disposição. Eu que te agradeço mais uma vez, Luciano, pelo seu convite. Muito obrigada. E obrigada mais uma vez a todos os colaboradores, parceiros e amigos e ao povo de Batatais. Uma boa tarde, muito obrigada. Bom, na sequência nós voltamos no 5º bloco, falando um pouquinho da quermesse de Nossa Senhora Aparecida. Não saia daí. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Vaguinho. Nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito da quermesse de Nossa Senhora Aparecida. Vaguinho, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos.
estamos aqui mais uma vez para falar alguma coisa da nossa quermesse de Nossa Aparecida. Bom, iniciada, né, como é que tem sido o balanço dessas primeiras semanas? O início foi muito positivo, Luciano. A gente até ultrapassou aquilo que a gente estava esperando, certo? Tem uma expectativa e foi muito boa, foi muito positiva as primeiras semanas da quermesse. E com um formato diferente, né? Quando a gente pensa na história das datas, do funcionamento, certo. Vocês estão com um desenho diferente aí de datas. Correto. Nós eliminamos o domingos por uma experiência. Então, mesmo eliminando o domingo, fazendo um levantamento do ano passado, metendo do domingo, foi mais ou menos dentro do mesmo padrão, tendo o domingo e sem o domingo, certo? Então, quer dizer que foi muito positivo essa escolha eliminando o domingo. Mas não é dizer que a gente vai tirar o domingo fora. A gente vai esperar terminar a quermesse para depois a gente sentar e ver o que nós vamos fazer o ano que vem. Uhum. E é bacana pensar isso, né? O quanto as pessoas aderiram e gostaram da novidade. Né? Exatamente. Muitas pessoas nos vieram, parabenizou, né, por ter tirado o domingo, certo? Porque na realidade a gente tem um pessoal que trabalha como voluntários na quermesse, que esse pessoal sai de lá 1h da manhã, tem que levantar 5 para pegar o ônibus às 6 para ir trabalhar em Ribeirão Preto. Não é justo você também sacrificar as pessoas que estão lá voluntariamente trabalhando. Uhum. Pensando também na infraestrutura, né? Vocês estão com um telão, com uma série de novidades. Vamos falar um pouquinho dessa infraestrutura nova. Nós, esse ano, nós somos convidados a participar lá na quermesse do Nossa Senhora de Fátima, do compadre Ronaldo. Então, nós vimos que eles colocaram um telão. Uhum. E aquilo chamou a atenção do Carlos, que é o nosso presidente, e falou assim, gente, a gente poderia estudar também, para a gente fazer uma experiência na nossa quermesse, certo? Então, em vez de você ficar falando nas casas comerciais, nós descobrimos o rapaz que montou todo o esquema lá da Nossa Senhora de Fátima, e ele montou para nós também o esquema. Então, dentro do telão, cada 10 segundos vai passando a propaganda das casas comerciais. Perfeito. Certo? E não só das casas comerciais, como também, ao cantar a ação entre amigos, tem no telão também a cartela que vai mostrando os números aonde está sendo marcado para que a pessoa não se perca. Se ela se perder, está na tela para ela poder corrigir onde que se ela esqueceu de marcar alguma coisa, consta no telão onde que ela errou. Perfeito. Também é importante isso, né? O quanto que a infraestrutura evoluiu, né? Quando vocês pensam no passado de como era a quermesse e como vê hoje. Como vê hoje, e a gente está vendo hoje, mas já está pensando para frente o que vai ser feito ano que vem, certo? Então a gente tem que pensar e a gente vendo os amigos fazendo, a gente vai tomando uma ideia que se pode ser feita, se não pode ser feita. Então um ajuda o outro. Uma quermesse ajuda a outra quermesse, certo? E assim você vai se evoluindo cada vez mais dentro do padrão da quermesse. Também tem que pensar na questão humana, né, Vaguinho? O quanto que as pessoas colaboram com a estrutura. O ser humano, nesse setor, a gente só tem que agradecer. Porque você vê senhoras de idade que deixam seu lar e vão lá trabalhar na cozinha, fazendo salgado, fritando salgado. Então, a gente também tem que ter um pouco de consciência para poder colaborar com eles também. Com relação à questão de prendas, de brindes, o Renato perguntando se ainda estão aceitando doações. Estamos aceitando. Renato, né? Estamos aceitando, Renato. É só levar para nós lá na quermesse. Durante o dia nós temos guarda o dia inteiro. Roda a vigilância lá a noite inteira, o dia inteiro. O que fica na parte da manhã chama José e à tarde chama o seu Júlio. É só chegar lá, entregar e deixar o nome, quem foi que está doando as coisas. Certo? Também tem a questão prática aí dos
dos convites para participar das ações entre amigos, né? Que era... Ainda temos alguns convites para ser vendidos. Só que já perderam 3 domingos, 3 finais de semana, que já foram feitos os sorteios, tá? Mas ainda vai ter mais 3 fins de semana. Nós vamos ter um sorteio quinta-feira, um sorteio no sábado, e depois da semana que vem, até chegar o dia da ação entre amigos, dos R$ 3.500 finais. Vamos falar um pouquinho da programação religiosa da quermesse. Hoje tem início o Tríduo, em preparação à festa do dia de Nossa Senhora Aparecida. Tríduo é terça, quarta e quinta, a partir das 19h30, lá na capela de Nossa Senhora, lá no Vila Lídia, certo? Sexta-feira, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós teremos 3 horários de missa. Às 9 horas da manhã no santuário, às 11 horas na capela de Nossa Senhora no Vila Lídia e às 19 horas também na capela de Nossa Senhora Aparecida no Vila Lídia. Após a missa das 19 horas, haverá a procissão por algumas ruas ali do bairro de Vila Lídia. E tem essa questão também, né, pontual, interessante, de agregar muito, porque a gente tem muito devoto de Nossa Senhora Aparecida na cidade. Tem. Aliás, não é só Batatais, porque nas nossas cidades vizinhas também tem muitas pessoas que são devotas, e eles vêm também e participam com a gente, né? Então a gente também fica muito feliz, muito grato pela participação de todos. A Michele parabenizando pela organização, diz que foi pela primeira vez nesse final de semana e achou tudo muito dinâmico, limpo e organizado. Michele, muito obrigado, Michele. Volte sempre, estaremos sempre à disposição. Quando se pensa também na questão dessa estrutura organizacional, das doações e etc., a gente vê o quanto a própria comunidade faz o evento acontecer, né? Exatamente. Sem eles não poderiam fazer nada, certo? Eles são a atração da quermesse. Então, a gente só tem que agradecer a colaboração e a participação de todos nos eventos que a gente promove. Sem dúvida. Ricardo também parabenizando e perguntando a respeito da questão da ação entre amigos, né? Quem compra agora continua concorrendo a todos os prêmios. Concorrendo, Ricardo. Você pode ir lá na barraca comprar amanhã ou quinta-feira. Você já participa da sequência dos sorteios que vão ter, certo? E você vai até o final, que é dia 27. Perfeito. Também sobre a dinâmica das datas aqui, a Luzia perguntando para você reforçar essa mudança de datas que houve. Sobre a data dos dias das quermesses? Isso. O ano passado a gente fazia as quermesses sexta, sábado e domingo. Esse ano a gente antecipou, fizemos só sexta e sábado. Só essa semana que teremos um dia a mais, que é a quinta-feira, dia 11, que é a véspera do feriado de dia de Nossa Senhora Aparecida. Então essa semana é quinta, sexta e sábado. As próximas semanas serão só sexta e sábado. Também, quando a gente pensa aí na dinâmica da parte religiosa, né, vale destacar que ela sempre é feita antecipadamente, fora dos horários, os horários não batem. Sempre, não. Primeiro lugar é a parte religiosa, certo? Primeiro lugar, enquanto não terminar a parte religiosa, a gente não dá início à quermesse, certo? Então, por exemplo, hoje, terça, quarta e quinta, às 19h30, com missa no Tríduo. Quinta-feira, 19h30, o Tríduo. Após a missa, tem início a quermesse, certo? Sexta-feira, após a missa e a procissão, da missa das 19h e a procissão, a hora que terminar a parte religiosa, aí nós teremos o início da quermesse. O início da quermesse é sempre após a parte religiosa. A parte religiosa em primeiro lugar. Perfeito. Vaguinho, eu quero agradecer a presença, deixar o espaço sempre disponível e parabenizar aí pelo trabalho de toda a comunidade. Mais uma vez, Luciano, eu que tenho que agradecer toda a Bernadette, toda a diretoria, todos vocês da equipe da educadora, que sempre abriu as portas para nós para divulgarmos os nossos eventos. Nosso muito obrigado, que Nossa Senhora abençoe
vocês, as suas famílias e este local de trabalho de vocês. Boa tarde, obrigado. Bom, no próximo bloco nós vamos falar a respeito, né, do prêmio ESSEG, né, um prêmio de gestão que alunos aqui de Batatais estão concorrendo. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista. Então, na minha companhia aqui, o Matheus, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Também o professor Abelardo, obrigado pela participação, boa tarde. Muito obrigado, nossa. E a Larissa, obrigado pela presença. Obrigada a você. Bom, professor, vamos falar um pouquinho aí dos alunos, né, e dessa dinâmica desse prêmio que eles estão concorrendo, né? Queria que você explicasse o que é o prêmio. Tá. O Prêmio ESSEG é uma parceria do Centro Paula Souza, juntamente com o Grupo Etapa, que é uma das melhores escolas aí de administração do país, ganhou o primeiro lugar no ENAD, e os meninos resolveram colocar na prática esse projeto, que é uma integração entre os alunos que saem da ETEC para o mercado de trabalho. Porque muitas das vezes eles vão prestar aí uma faculdade, vão ter os seus custos e não integram aí o mercado de trabalho. Então os meninos trouxeram à tona e criaram um site que se chama poderatue.com.br. O aluno vai, se cadastra e aí já tem algumas parcerias, já estão com 10 empresas parceiras, né, Matheus? E essas empresas aí, elas já estão fazendo essa parceria de empregabilidade. Perfeito. E, Matheus, como é que foi o desenvolvimento, como é que surgiu essa ideia de focar em mercado de trabalho? Olha, na escola a gente é acostumado a planejar, é um trabalho que a gente desenvolve todo final de curso para mostrar aquilo que a gente aprendeu, porque a ETEC em si tem uma qualidade muito boa e aí essa qualidade reverbera no projeto que a gente tem que desenvolver. E a gente pensou num problema que a gente pudesse apresentar para as pessoas. E a gente percebeu 3 grandes problemas que poderiam ser resolvidos com o auxílio da gestão. O primeiro foi a questão da evasão escolar. Infelizmente, muitas pessoas acabam deixando os cursos técnicos porque não conseguem se adequar a princípio. E às vezes até porque não conseguem empregos. Essa é a segunda linha de raciocínio, inclusive. Pessoas que terminam o curso técnico, mas não conseguem ser integradas no mercado de trabalho. O terceiro são as pessoas que têm empresas e que infelizmente acabam fechando. A cada 4 empresas, uma fecha em menos de 2 anos. Então, é um índice muito alto, né, para as empresas. Então, a gente buscou resolver esses 3 problemas com uma só solução, né, que é o sistema Poderatue. Perfeito. E quando se pensa nessa questão, né, Larissa, a gente vê essa dificuldade do jovem mesmo com o primeiro emprego, é uma coisa que todo mundo enfrenta e nesse período de crise ainda mais. Com certeza. E a gente, antes de tudo, foi o que o Matheus falou, a gente pesquisou bastante para saber. E foi algo que, assim, mexe tanto com a gente também, que a gente está nesse meio, assim, de administração. Então, é uma coisa que também pode chegar até a gente, sabe? A gente só vê os outros, mas também pode acontecer com a gente. Então, a gente pensou nisso mesmo, de fazer até um sistema que a gente planejou fazer para ajudar tanto os alunos que saem, quanto as empresas que também precisam de ajuda em algumas áreas. Professora, é interessante isso, né? O quanto pensar a prática, não só a prática da profissão, mas a prática do mercado, como eles têm pensado para desenvolver esse projeto. Exatamente. E hoje a busca de um profissional adequado, um aluno exemplar, para a integração dessa nova vaga, dessa nova oportunidade está cada vez mais escassa. Fazendo isso, os alunos eles trazem aí pessoas dedicadas, as empresas elas têm mais uma garantia em relação aos recursos humanos. Por quê? Porque está tendo uma indicação escolar. Tem aquele aluno que passou o tempo inteiro conosco, trabalhando a gestão, trabalhando práticas, então eles fazem muitos estudos de caso. Então a empresa acaba tendo um bom profissional a um custo mais barato e uma efetividade muito maior em questão de empregabilidade na região aqui. Esse projeto eu creio que é um protótipo que vai servir para outras regiões e quem sabe para o Brasil futuramente, né? Porque eu creio que tem uma boa busca, está tendo uma boa aceitação, todos os alunos e a comunidade escolar estão gostando aí dessa oportunidade que eles estão formatando através do site. E é uma questão interessante porque a gente vive hoje um paradoxo, né?
que você tem ofertas no mercado de trabalho e ao mesmo tempo tem desemprego porque não cruzam os dados ou as pessoas não estão capacitadas para aquela vaga. Perfeito. Hoje realmente nós temos aí uma demanda muito boa de trabalho, só que falta qualificação. Então tem uma taxa muito alta aí de desemprego, conforme você disse, mas em contrapartida esses desempregados não têm a qualificação profissional. Já os meninos, eles saem do terceiro módulo com essa prática, essa vivência profissional, porque os projetos são altamente próprios para integrar o aluno no mercado de trabalho, e esse daí é uma prova disso. Uhum. E é interessante, né, destacar também o quanto essa possibilidade de levantar as carências de mercado também são importantes para os alunos no futuro, né? Até para pensar a formação. Porque hoje uma coisa que a gente vê muito nos alunos, eu tenho opção desse curso, daquele outro, mas qual emprega? Né? Tem essa lacuna aí também, né? Dentro deste projeto, nós criamos aí uma disciplina interna que ela é extracurricular, porque o Centro Paulo Assos, ele tem essa multidisciplinaridade aí. Então, dentro dessa disciplina, os alunos fizeram pesquisas junto a órgãos qualificados, verificando qual é a necessidade mercadológica, qual é a necessidade real das empresas. Então, eles têm esses dados aí concretos para justamente atacar o público-alvo deles. E trouxe resultado, tanto é que 10 empresas aderiram a esse projeto, eles estão conseguindo muitas parcerias dos próprios docentes, dos alunos dentro da instituição. Então, nós vemos aí um projeto de bastante sucesso em relação ao que eles propuseram a fazer. Perfeito. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram para fazer o projeto? Principais dificuldades? Olha, eu acho que o principal problema que a gente encontrou, não sei se a Larissa vai concordar comigo, mas foi a questão das empresas se abrirem e mostrarem os problemas que elas tinham. Porque nós, enquanto alunos, sabemos as dificuldades que a gente passa e o que falta para os alunos é esse meio de atuação. Agora, as empresas muitas vezes acabam tendo medo de procurar uma ajuda que seja qualificada, e isso acaba fazendo com que muitas empresas sejam fechadas. Tem também a questão do dinheiro, né? Que um meio, por exemplo, uma consultoria acaba sendo mais cara do que um aluno procurar ajudar uma empresa, mas como não tinha esse meio de atuação, então foi um grande problema. Mas depois que a gente conseguiu entrar em contato com as empresas, conseguiu ouvir os alunos, a gente conseguiu compreender que a gente tinha potencial para atuação. Então acredito que o maior problema em si acaba sendo a própria comunicação. As pessoas acabam tendo medo, né, de mostrar aquelas dificuldades que tem, e a gente tem potencial de ajudar quando todas as partes que estão interessadas conseguem contribuir com sua parte. Então, a partir desse momento, acho que foi muito construtivo para a gente. E de fato você coloca um ponto interessante, né? Muitas vezes a empresa tem medo de se abrir. Sim. Né? Por um lado também até a gente vê uma dificuldade de análise muitas vezes de quais são os problemas. Não é nem que eu não quero demonstrar, mas às vezes eu não parei para pensar, precisa de alguém de fora para... Sim. E é justamente isso que a gente busca trazer com o projeto. A empresa que já tem a vivência de mercado, mas que muitas vezes o profissional que administra ali, que tem tomado a frente, não tem conseguido perceber quais são as dificuldades, e o aluno que está ali todos os dias, que tem os conceitos teóricos, mas que não tem meio para aplicar. Então, quando a gente pega esses dois meios e junta, a gente consegue trazer sim uma ascensão para as duas partes, para o aluno que consegue colocar em prática aquilo que ele tem vivenciado em sala de aula, e para as empresas, né, que conseguem assim resultados incríveis com o auxílio justamente desses alunos que estão preparados de uma forma única. Falando um pouquinho especificamente do cadastro no prêmio, aí, né? Como é que vocês tiveram a ideia de concorrer? Olha, a escola divulgou pra gente que tinha um projeto, assim como a FETEPS, nossa escola também teve alguns aprovados na FETEPS, e a gente não conhecia a ESEG ainda, só que a gente passou a pesquisar e viu que era uma das faculdades mais, assim, reconhecidas, né, do país. Então a gente entrou no site, viu como funcionava, a credibilidade que a ESEG traz, que é fenomenal. O prêmio ESEG em si tem uma relevância muito grande. Então, com base nessas pesquisas que a gente fez, a gente acabou se inscrevendo. Perfeito. E Larissa, né, como é que foi a expectativa do grupo, né? Na verdade, até aproveitar aí quantos são no grupo, né? E como é que foi ver aí que foi selecionado para o prêmio? Foi muito gratificante, foi muito legal. A gente ficou... Não sei explicar assim, a emoção que a gente ficou quando descobriu que a gente tinha passado. E assim,
Agora a gente está fazendo tudo o que a gente pode para ir para até São Paulo, que não é muito fácil, mas nessa parte de... Nós ficamos muito emocionados, sabe? A hora que a gente quis postar para falar para todo mundo, porque é muito legal, sabe? Você saber que a gente passa em alguma coisa. E tinha, acho que eram uns 50 e a gente passou da nossa área que é gestão, a gente ficou, dentre eles escolheram 3 e a gente foi um desses 3. É muito legal. E vocês são em quantos no grupo? No nosso grupo são 3 pessoas. E eu, o Matheus e o Paulo. Aí a gente vai concorrer e aí tem mais outros, são 3, só que a gente pode colocar lá. E aí a gente concorre com mais esses 2. Perfeito. Lá em São Paulo. E pensando no desenvolvimento da plataforma, da estrutura, como é que foi para vocês? Vocês já tinham conhecimento nessa área? Alguém auxiliou? Olha, a gente pegou a plataforma do WordPress, que é uma plataforma mais acessível e que pra gente que trabalha com a gestão é algo mais fácil. O professor também tem ajudado bastante a gente com os conhecimentos que ele tem e também o curso de informática. A gente às vezes pergunta algumas coisas, mas a plataforma do WordPress em si tem sido bem indutiva pra gente, sabe? E professor, a gente vê isso também, né? O ambiente da escola ajuda muito nisso, até porque tem outros cursos afim e acaba acontecendo esse auxílio. Sim, é multidisciplinar. Graças a Deus nós temos uma ETEC aí com vários cursos, tem a área da indústria, tem a área da gestão, da informática, e os meninos eles são muito amigos entre si e eles acabam tendo uma ajuda mútua dentro de um contexto escolar. Então, muitas das vezes que o Matheus às vezes tinha uma dúvida em desenvolver algo, ele trazia um aluno da informática e os próprios professores eles abraçam essa causa e liberam aí os alunos para estar ajudando nesse desenvolvimento. Pensando futuro da estrutura, vocês montaram e a lógica quando a gente monta, a primeira coisa é, olha, eu posso alterar aqui, eu posso fazer ali, tem tal dado que eu poderia inserir. Isso já está na rotina de vocês. Né? Como é que vocês têm pensado? O que falta ainda que vocês querem aprimorar? Olha, eu acho que a princípio vale salientar que a nossa principal proposta foi fazer um projeto de cunho social. Então a gente entrou nessa jogada como algo que pudesse ser uma ferramenta importante para a sociedade e solucionar os problemas que a gente de fato tem vivenciado. E a gente pretende, inclusive, fazer com que outras ETECs, outras áreas que ofereçam cursos técnicos consigam ser integradas também no projeto. Agora é complicado a gente falar desses planos futuros porque a gente tem um grupo relativamente pequeno, mas sem sombra de dúvidas, conforme os resultados forem vindo, a gente pretende integrar as outras instituições que também estejam interessadas e a gente também tem alguns projetos adicionais para o próprio site. Então, nós pretendemos colocar para as áreas dos alunos que estarão cadastrados, por exemplo, alguns tópicos que sejam relacionados à resolução dos problemas das empresas. Então, vai ser justamente uma plataforma mesmo específica para que as áreas que estejam envolvidas consigam ser beneficiadas, mas com esse cunho social mesmo, a princípio, né? Perfeito. Também tem uma questão, como a gente falava, desse espaço de mercado, que vocês falavam das empresas, né? Que no primeiro momento teve essa resistência, mas que depois acolheram imensamente, inclusive com apoio. Sim, sim. A gente teve um grande... a questão da comunicação em si foi meio complicada na parte de se abrirem aos problemas, mas nós tivemos um apoio gigantesco das empresas que colaboraram conosco. Inclusive a gente teve parcerias para a gente foram muito valiosas, né? A Dom Pepper Esfirraria, a Raitor Turismo, foram 12 empresas que a gente conseguiu apoio e essas empresas nos acataram de uma forma... para a gente foi muito fantástico, né? Ver que a gente tem o apoio das empresas aqui de Batatais para que esse sonho consiga ser realizado de fato. Então, contribuíram conosco, tanto financeiramente quanto parte do apoio em si, né? Que também você tinha tudo isso, coleta de dados, informações, mas isso toma um tempo da empresa também para ela levantar essas questões. Sim. O Renato parabenizando e colocando que porte de empresa que vocês pegaram? Pequenas, médias, um pouco de tudo? A gente pegou as empresas pequenas e médias também. A princípio são com empresas pequenas, né, as microempresas e também microempresas individuais,
porque são empresas que geralmente não têm essa base gestora para lidar com os problemas. Mas a gente tem visto, inclusive, empresas grandes que têm pensado na possibilidade de contar com a experiência de técnicos, né, que tem trazido justamente essa ascensão aí no mercado de trabalho. Uhum. E tem uma questão prática também, que quando a gente pensa até na questão do campo do estágio, as empresas maiores têm essa rotina e acabam adaptando, ajudando na formação desse profissional para repor cargo. As médias e pequenas nem sempre, né? Então é interessante ter esse cuidado de mirar essas empresas que às vezes poderiam ter aí, enfim, quem está entrando no mercado, uma ferramenta interessante de expansão. E citando essa questão do porte das empresas, eu acho que vale também salientar a questão da rotatividade, né, dos funcionários. As pequenas empresas, geralmente, em busca de resolver esses problemas, vão contratando funcionários e às vezes os funcionários não se adequam à estrutura da empresa. Então a gente tem uma rotatividade muito grande, e essa rotatividade é completamente prejudicial para a empresa, porque ela faz com que recursos sejam gastos de forma desnecessária, muitas vezes que tempo também seja investido e que não seja valorizado como deveria. Então essa é a importância da gente tentar oferecer para a sociedade uma ferramenta que seja capaz de proporcionar os indivíduos que estão preparados para o problema da empresa específica, né? Perfeito. E, professor, como é que é o impacto, né, da participação dos alunos em prêmios como esse? A gente já vê que a escola tem uma tradição e tem incentivado muito, né? Mas sempre uma classificação é muito importante. Sim. A ETEC Antônio de Pádua, no estado de São Paulo, ela classificou aí 5 projetos para a Feira FETEPS, ou seja, a ETEC que mais classificou no estado de São Paulo. Então, o nome da cidade de Batatais, da instância turística de Batatais, vai ser divulgado aí dentro do estado de São Paulo. O prêmio ESEG, em 9 anos de participação, foi o primeiro aqui da região. Nenhuma ETEC aqui da região conseguiu, então eles são os primeiros regionais a conseguirem esse prêmio ESEG. A visibilidade que vai trazer não só para a ETEC Antônio de Pádua, mas sim para o contexto da cidade em si, vai ser muito grande. Principalmente porque eu creio que vai atrair grandes empresas, porque hoje em dia os recursos humanos estão cada vez mais difíceis, a mão de obra está cara, como você citou aí, as micro e pequenas empresas elas não têm condições de pagar um profissional de recursos humanos. Então eles acabam aí terceirizando e uma rotatividade muito ruim, porque geram custos muito altos para isso. Com esses prêmios aí, com essa final, porque eles são finalistas dentro do estado de São Paulo, isso é importante. Então eles já são mais do que campeões. Eu nunca vou cansar de elogiar os meninos, porque dentro do estado de São Paulo eles já são os finalistas. Então, só de estar lá participando com os melhores do estado, com faculdades, grandes empresas, eu já vejo uma visibilidade muito boa, tanto para Batatais, quanto para a ETEC Antônio de Pádua, quanto para a carreira profissional deles. E eles vão poder inserir lá no currículo que participaram desses prêmios, as empresas geram essa visibilidade, elas têm esse conteúdo já. Então isso vai ser muito bom, eu creio que para a comunidade escolar em si. Então vai abranger de forma geral. E pontual isso também, né? Quando se pensa que é um prêmio que também inclui projetos de universidades, né? Então também mostra a qualidade mesmo da avaliação dos prêmios. Exatamente, eles estão concorrendo não só com as escolas técnicas, é importante você frisar isso daí. Existe aí pessoas de faculdades lá dentro, FATECs, outras instituições concorrendo aí com esse prêmio. E eles foram selecionados. É um mérito muito grande, é uma honra para nós poder estar acompanhando esses meninos aí, que são mais do que campeões. Até para explicar um pouquinho para quem não conhece o funcionamento da ETEC, né, nessa questão do segundo grau acompanhado de um curso técnico, né, professor? Isso. A ETEC hoje, ela disponibiliza não só o ensino médio, mas ela possui aí também cursos integrados, que é o curso de administração, o curso de informática, o curso de mecânica. Então, o aluno que quiser se matricular, inclusive nós temos vestibulinho agora, em outubro, os alunos que quiserem entrar lá no site e fazer a sua inscrição, eles podem estar se cadastrando, porque a ETEC ela tem um diferencial das outras escolas. Nós somos aí, das escolas públicas, as que mais aprovam em vestibulares da USP, Unesp,
Então nós temos aí um índice de aprovação muito grande. Além de ter esse índice de aprovação, o menino sai preparado para o mercado de trabalho. Então eles têm disciplinas como recursos humanos, gestão de pessoas, contabilidade, e dentro dessas disciplinas eles se tornam aptos, porque toda essa prática mercadológica é trazido para a vivência em sala de aula. Isso é muito importante na formação deles. Como seres humanos, como profissionais, eles têm a disciplina de ética e cidadania, que traz aí um diferencial, porque nós vemos tanta corrupção aí, né, nessa política, e os meninos você vê que é diferenciado. Esses meninos aqui que estão falando para vocês têm 17 anos. Então é raro você ver um menino de 17 anos com esse poder aí persuasivo, com esse poder aí de interlocução. Então eles já estão preparados para o mercado de trabalho. As empresas que tiverem interesse em contratar alunos da ETEC, eu tenho certeza que eles vão ser bem-sucedidos em relação à questão trabalhista. E eu acho que mostra também uma questão prática, né? É que nós temos escolas e escolas no nosso país, né? Porque a gente vê redes sociais fazem muito isso de generalizar, né? Então às vezes é aquela coisa, ou é a escola perfeita num determinado modelo, ou é a escola vandalizada, né? Acho que falta para as pessoas ter essa rotina do ambiente escolar, né? Eu vi uma postagem muito comum dos mais variados partidos, né, que dizia exatamente o seguinte: olha, na hora de votar, passei pela escola, vá ao banheiro, veja as condições para saber os políticos que você está votando e tal. E se a gente vai na grande maioria das escolas aqui na cidade, sejam elas, né, estaduais, municipais, etc., você vê boas condições, né? Então a gente compra muito o mito das redes sociais de achar que, porque a gente viu uma matéria de agressão, porque viu uma matéria de descontrole, que todas as escolas estão no mesmo padrão e não produzindo ensino de excelência como vocês estão. Perfeitamente. Isso que você colocou é muito importante para que a sociedade saiba que essas agressões a professores, que essas escolas sujas, essas merendas aí que existem, não acontecem em todas as escolas, porque não se pode generalizar. Os meninos são muito bem tratados, eu falo pela nossa instituição. Às vezes tem alguma pessoa que possa estar assistindo que vai falar assim: o professor está falando besteira, manda ele vir aqui na minha escola. Né? Estou representando a nossa instituição. Então lá não tem fator agressivo. É claro que o ser humano ele tem esse ato de discordar e de até brigar. Alguma briga acontece de vez em quando, não tem como evitar. Mas são todos os meninos muito carinhosos, eles são muito agradáveis, têm uma disciplina ótima, excelência, um ambiente totalmente organizado. Tem um bosque atrás da escola que traz uma paz para os alunos. Então, assim, é uma estrutura muito boa, um ensino de muita qualidade, onde realmente os alunos aprendem. Então, como você disse, às vezes posta numa situação de uma rede social ou outra, e não é verdade em todas. O governo investe, sim, em escolas. Existe precariedade, existem escolas que estão aí fadadas aí ao vandalismo, a atos grosseiros, a falta de estudo. Existem sim, creio, num país tão imenso como esse. Aqui na nossa região eu creio que nós somos privilegiados por ter um ensino de qualidade, assim, um ensino técnico como com a ETEC Antônio de Pádua. Então eu falo assim, defendendo a bandeira da nossa instituição, que nós estamos bem situados, bem localizados, existe um corpo docente totalmente qualificado, existem alunos totalmente qualificados e interessados. Então é isso, é a minha representação com a bandeira da ETEC. Se algum professor aí se sentir ofendido, eu peço desculpas. Mas é uma questão prática e que a gente observa em todos os períodos da história, né? Eu fico me lembrando do meu período de segundo grau, também isso, que a gente tinha escolas altamente qualificadas aqui e que a maioria das pessoas prestava um vestibular depois e entrava sem a necessidade de um cursinho, etc. E outras no mesmo período que não. Né? Então tá muito, eu vejo muito dentro desse conjunto da obra, né? Que não é só o recurso que chega, mas é a gestão da instituição, é o corpo docente e o conjunto dos alunos, né? Quando tudo está favorável, é muito mais prático e a gente vê os resultados como vocês estão tendo. Sim, né? Perfeito.
Isso que você citou é verdade, porque nem todas, creio eu, nem todas as ETECs também vão ser mil maravilhas. Essa ETEC aqui de Batatais, nós podemos dizer que ela tem um corpo efetivo, ela tem aí uma qualidade de ensino boa, preparada, e é o conjunto mesmo de alunos, professores, comunidade escolar. Então, e eu creio que a região ali também é bem favorável. Estamos bem localizados, então tudo contribuiu para que haja aí vários projetos vencedores. E eu creio que dentro aí de um prazo de 3 anos, se os meninos continuarem assim, a ETEC de Batatais vai ser referência para outras ETECs no país. E tem uma questão muito positiva da ETEC, né, que muitas vezes as pessoas acham estranho, que é a história do vestibulinho, né, que já faz uma triagem interessante ao receber esses alunos. Sim. O vestibulinho ele já separa um pouco. Não são qualquer aluno que entra aí na ETEC. Ele passa por uma avaliação. Essa avaliação ela é técnica, tem perguntas voltadas aí para o estudo fundamental e eles passam nessa avaliação. Então existe uma triagem bem forte aí para os alunos entrarem na ETEC. Então, isso faz uma seleção muito boa. Eu creio que o caráter do aluno não se faz por prova. Pode até ser que seja aí um ato seletivo que traga bons caráteres, mas eu creio que a educação que eles trazem de casa também é fundamental para que tenham bons resultados dentro de uma ETEC. E falando de casa, como é que foi a família ao ficar sabendo? A minha família ficou feliz. É que é muito... Eu não sei explicar, é uma coisa diferente, né? Porque nunca teve algo assim. E, vixe, minha família ficou muito feliz. Aí só ficou preocupada, né? Porque eu tenho esse negócio de apresentar pro público, assim. Mas eles, vixe, ficaram muito legal, ficaram muito emocionados. Falei assim, agora tem que só seguir em frente e é isso. Perfeito. E eu acho que tem a questão também da gente identificar que essa não foi uma vitória só nossa, né? Minha família sempre me apoiou, mas eu acho que é a questão de sempre mostrar que aquilo que a gente tem vivenciado é uma vitória da educação em si. De mostrar que a educação tem potencial de mudar tudo aquilo que a gente tem vivenciado e de fazer com que a gente viva uma sociedade diferente. Então, lá em casa particularmente, assim como na escola, foi uma comemoração gigantesca justamente por nós estarmos conseguindo levar aquilo que a gente acredita que é o correto, né? A questão da educação ser uma educação acessível, inclusiva e que mostre para as pessoas justamente o potencial que ela carrega consigo, né? E o bacana também, eu acho que vai ser o próprio intercâmbio, né? Porque vocês vão para a apresentação do projeto agora, né, nessa fase, e vão conhecer os outros projetos também com mais profundidade. Porque às vezes você entra lá, vê no site o que está inscrito e não sabe direito. Eu acho que também isso é um aprendizado aí. São projetos, assim, imensamente valorosos e a gente vê pelos resultados anteriores, né? São projetos incríveis e a gente sabe que a gente vai ter uma concorrência muito forte. Então, é muito valoroso realmente ver essa concorrência, porque são projetos que têm temáticas diferentes, mas que eu acredito que carregam justamente essa mesma visão acerca da educação, né? E também tem esse outro lado, né, professor, que a gente falava aí do corpo docente, dos outros cursos, mas eu acho que toda vez que vê a escola classificando, é um estímulo para os outros alunos, né? Sim, os que chegam... ontem mesmo eu estava em sala de aula e os meninos vieram me perguntar, professor, o projeto dos meninos foi para a final, né? Fiquei sabendo. Então a escola inteira já está sabendo, né? Esse boca a boca é muito importante. Eles já estão ansiosos para começar o 3º ano, que tem a disciplina de desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso, para também concorrer. Gera um estímulo. E o mercado é assim, porque até que ela foca muito no mercado de trabalho, não só os vestibulares das grandes universidades, mas ela quer que o aluno também seja bem sucedido em sua prática profissional. Então isso gera um estímulo neles e o mercado é muito concorrido. Então é uma concorrência boa, não é uma concorrência desleal que vai trazer aí uma coisa ruim dentro deles. É uma concorrência de ser sempre, buscar o melhor para a vida deles, sempre estar
lá disputando. E o importante é porque, assim, dentro da nossa sala, nós tivemos aí 3 projetos que foram para frente. Tivemos 2 da FETEPS e os meninos que entraram para a ESEG. O importante é que os outros que não ganharam, o prazer do professor é que todos fossem, mas é difícil, nós estamos disputando com o Estado de São Paulo. Então, o prazer que os alunos tiveram não foi contraditório, não foi uma inveja que eles tiveram, eles apoiaram os grupos. Então, a sala inteira tomou esse projeto para si, eles começaram a compartilhar os vídeos no YouTube do projeto, e foi muito importante isso daí, porque gera uma competitividade boa dentro da ETEC, não gera um ambiente de inveja. Pelo contrário, os alunos ficam felizes pelo outro grupo ter passado, pelo outro grupo. O Matheus mesmo, ele tem o hábito, diante das provas, ele dá uma aula antes, né? Revisando física, geografia. Então ele já tem esse hábito aí de ajudar as pessoas, tanto o grupo quanto a classe em si. Isso é importante mesmo. E vale também destacar, né, a questão dessa rotatividade aí de ideias também, né? Porque quando a gente começa a pensar em todos os projetos que foram classificados e nos projetos dos cursos, a gente vê que é um ambiente extremamente criativo. Sim, inclusive outras salas, eles já estão pensando o que eles vão colocar para esse projeto. Isso é muito importante. Nós temos uma disciplina que chama Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Então, nós focamos muito a criatividade dos alunos. Eles trazem ideias muito boas. Não existe aquele ou outro que traz uma ideia que é fraca. Eles pensam bastante, eles fazem com bastante criatividade. Então, gera esse interesse aí inovador para um ambiente escolar. Isso é importante, porque os alunos, eu vejo que eles gostam de ser desafiados. E quando você lança esse desafio, eles fazem. Eles tomam tempo. Eu vi o grupo ontem à noite lá na escola, buscando patrocínio com os professores, buscando a comunidade escolar. Então isso gera muito interesse. Inclusive, eles estão sendo um espelho para o curso técnico noturno, porque nós temos também o curso técnico à noite. E às vezes o pessoal do técnico, inclusive eles conseguiram um apoio ontem, né, de uma aluna do técnico para esse projeto. Então é importante porque eles estão sendo um espelho, eles estão sendo talvez o futuro bom para o nosso país. Isso dá muito orgulho para nós. Sem sombra de dúvida. E quando vocês vão para a final agora? Quando acontece? Onde vai ser? Vai ser no dia 23 já desse mês mesmo. E aí no dia 24 é a premiação. Então dia 23 a gente vai para São Paulo, apresenta o projeto para uma banca examinadora. E no dia 24 eles divulgarão o resultado já. Estamos bem ansiosos. E de fato, né, eu acho que tem essa carga da ansiedade, mas eu acho que como o professor colocou, né, a classificação já é um bônus em si, aí, é um reconhecimento do que foi feito, não só por vocês, como vocês colocam, mas pelo conjunto da obra aí. E vale ressaltar também, né, a questão que vocês já colocaram do fator social desse projeto, né, e o quanto ele pode render mais frutos, ser aprimorado e ser uma ferramenta de uso constante em vários locais. Né, acho que isso é para se destacar e deixar a sementinha plantada, né? Porque talvez a gente veja amanhã turmas que venham e falar assim, não quero desenvolver um projeto novo, eu quero aperfeiçoar aquilo. A gente vê pouco isso no Brasil, né? Projetos que vão no sentido de aperfeiçoar propostas que já existem, não é? Sim, isso que você falou é importante, porque até as próprias premiações, elas te dão a opção de continuidade de um projeto anterior. Então, é claro que o projeto está muito bem executado, mas sempre poderão surgir ideias novas no decorrer, porque os meninos, querendo ou não, eles vão entrar no mercado de trabalho, vão fazer suas faculdades. O objetivo aqui do Matheus é ser um professor, né, Matheus? Sim. Ele foi tão influenciado pela escola que agora ele quer ser um docente. Em administração. Exatamente. Então, os projetos, eles dão aí esse espaço para continuidade. Isso é importante, porque as outras turmas que virão, elas podem continuar com esses projetos já existentes e campeões e podem também criar novos projetos. É uma opção que a ETEC nos dá. Uhum.
Eu quero agradecer a presença aqui com a gente, Matheus, deixar o espaço do programa sempre disponível, né? E estamos aqui abertos para dar boas novas sempre que vocês trouxerem a respeito do curso. Obrigado pela participação com a gente. Nós que agradecemos, né? Nós esperamos realmente que a comunidade veja o projeto com bons olhos e que esteja disposta a receber, porque isso é justamente para a comunidade, né? Sim. Professor, obrigado pela participação, parabéns pelo incentivo aos alunos na atividade e esperamos ver sempre cada vez mais alunos participando aqui com a gente do programa, falando os resultados dos seus trabalhos. Nós que agradecemos, aqui é uma oportunidade única, lembrando que as pessoas que quiserem contribuir com o projeto podem procurar a supervisão lá da nossa escola, o diretor Elton, tanto com verba, com passagem para os meninos ir. E lembrando que esse mês é o mês do vestibulinho. Quem tiver informações, entra lá no site da ETEC Antônio de Pádua, no Facebook, na fanpage ou vestibulinho.com.br e faça sua inscrição aí para a ETEC Antônio de Pádua. Exatamente. Muito obrigado. Quem sabe não é você que vai estar aqui o ano que vem falando a respeito de um projeto. Né? Exatamente. Larissa, obrigado pela participação, pelo empenho no projeto e, sobretudo, pelo empenho aí de superar a timidez e usar isso como ferramenta aí para o seu crescimento. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. E agora é só felicidade e um grande caminho ainda pela frente e que tudo vai dar certo. Um bom final. Um bom final. Com certeza, já deu certo, né? Então a gente só tem que agradecer aí. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora na companhia da TV Brasil, 18h30 temos Cidade na TV e voltamos amanhã como sempre, logo após Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista.